Olá, pessoal. Meu nome é Cauê. Faço parte da célula BIM da Sabesp e hoje eu vim apresentar aqui para vocês o programa BIM Sabesp. É um programa de implementação corporativa do BIM dentro da Sabesp, que é a quarta maior empresa de saneamento do mundo. Queria agradecer ao pessoal da Autodesk pelo convite e vamos lá. Eu queria apresentar a agenda, vou fazer uma breve apresentação institucional, então, da Sabesp, apresentar o programa BIM e, depois disso, apresentar um pouquinho das tecnologias, o trabalho que a gente vem fazendo com relação ao contrato da Autodesk e as tecnologias envolvidas dentro desse contrato. Falando um pouquinho da Sabesp aqui para vocês, para quem não conhece, né, quem não é do setor de saneamento, a Sabesp é uma referência no mundo, né, do saneamento, inclusive internacionalmente, é a maior empresa do Brasil, do setor. Ela foi fundada em 1973 pela associação de várias outras empresas. Ela tem um patrimônio líquido aí, de 23 bilhões de reais, e hoje ela conta com quase 13 mil empregados. Ela é a primeira empresa de saneamento a ser listada na Bolsa de Valores de Nova York, e hoje a composição do capital social dela está composta dessa maneira que está colocada aqui. Então, ela tem 31% das ações na Bovespa, no mercado, no novo mercado, né? Na Bovespa e no novo mercado, 18%, um pouco mais que isso, na Bolsa de Nova York, e tem 50% das suas ações de propriedade do governo do estado. Então, ela é uma empresa de capital misto, com a sua maior parte de propriedade do governo do estado, de São Paulo. A Sabesp, em termos de atendimento, ela atende 70% da população urbana do estado de São Paulo. Então, todos esses municípios que estão em azul um pouquinho mais escuro são atendidos pela Sabesp, e como eu anunciei ali no título, né, ela é considerada a quarta maior empresa de saneamento no mundo em população atendida. Hoje, ela tem uma população de mais de 27 milhões de pessoas atendidas com abastecimento de água e mais de 24 milhões de pessoas atendidas com coleta de esgoto. Sempre gosto de trazer um pouco dos índices de atendimento da Sabesp. Hoje a gente tem índices muito altos de atendimento, né? Então, entendendo a universalização, em especial nas regiões de interior e litoral do estado. Por fim, para fazer essa breve noção do que é a Sabesp, eu trago o programa de investimento. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico que a gente tem um programa bastante agressivo de investimento, né? São 21 bilhões de reais previstos para os próximos 5 anos. E a gente vê que, na média, a Sabesp é responsável por 30% de todo o investimento de saneamento básico feito no Brasil. Então, a gente vê que é uma quantia bastante considerável, e isso mostra um pouco do porte da Sabesp, e aí falando um pouco vindo da nossa responsabilidade, do nosso desafio de implementar, ter um programa de implementação corporativo de BIM numa empresa desse tamanho. Falando um pouquinho do programa BIM, então, eu gosto sempre de trazer como o primeiro slide quem faz parte desse programa, né? Quem que
quem são as pessoas, os CPFs por trás desse programa e por que a gente está responsável por esse trabalho. Então, eu, junto com a Andrea e com a Silvana, aqui embaixo, somos integrantes da equipe BIM, da célula BIM, que vem encabeçando esse trabalho, que vem fazendo a operação desse trabalho, que está encabeçado pela gerente de departamento, a Márcia Martinelli, e pelo nosso superintendente, o Marco Antônio Barros. A Márcia é gerente do Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Empreendimento, TD, e o Marco, superintendente de empreendimentos. E por que nós estamos responsáveis, né, por esse trabalho dentro da empresa? O nosso departamento, o TED, ele tem como uma de suas atribuições, e uma das principais atribuições, o apoio à gestão do desenvolvimento de empreendimentos dentro da empresa. Então, com essa atribuição e entendendo o BIM como um método e não como ferramentas, há um entendimento na empresa de que esse departamento tem a função, né, ele tem como uma de suas atribuições trazer esses novos desenvolvimentos, essas novas metodologias de gestão para o âmbito da empresa. Então, desde 2015, a gente teve os primeiros contatos com o BIM, nós, enquanto TT, né, enquanto departamento. Esses primeiros contatos foram, inclusive, a partir da Autodesk, né, a partir de integrantes da equipe da Autodesk. A gente foi se desenvolvendo e há 2 anos a gente tem uma equipe dedicada para discussão do assunto BIM, né, e implementação desse programa. A gente, desde então, tem tendo uma formação, uma experiência de modelagem e de contratação em BIM, e hoje nós estamos responsáveis por esse programa de implementação corporativa dentro da empresa, que considera a implementação de processos e a formação de BIM no ambiente corporativo da empresa de forma geral. Trazendo um pouco de contextualização do que é o BIM dentro da empresa, né, como que a discussão foi ganhando corpo. Então, os primeiros passos, as primeiras experiências de BIM, elas aconteceram ainda em 2012, a partir da experiência de projetistas que começaram a trazer e começavam a implantar a metodologia BIM nos seus escritórios e que começaram a trazer essa experiência para dentro da Sabesp, ainda sem uma pedida específica com relação a BIM. Então, a gente tinha contratos ainda considerando o desenvolvimento, e aí eu estou falando mais da parte de projetos, o desenvolvimento de projetos, considerando uma metodologia tradicional, mas essas empresas já viam o benefício do desenvolvimento de BIM e tentavam trazer um pouco dessa ideia para a Sabesp. Nesse período, em 2012 também, foi quando a gente começou a viabilizar a questão tecnológica dentro da empresa. Então, ainda sem um pouco dessa visão do BIM mais ampla, mas a gente adquiriu um pacote de Autodesk que já viabilizava com algumas ferramentas, como Revit, como Civil 3D, já viabilizava algum tipo de desenvolvimento de BIM dentro da empresa. Alguns anos se passaram aí, após 2012. Em 2015, nós do TD tivemos o primeiro contato com relação ao BIM, e em 2016 a gente fez o primeiro exercício de desenvolvimento de um termo de referências, fazendo uma solicitação e um pedido de entregas em BIM, né? Posteriormente, a gente
até se surpreendeu, porque a gente ficou sabendo que foi um dos primeiros contratos que efetivamente pediam BIM dentro da pediam BIM de forma uma entrega em BIM, né? Ainda foi um exercício muito pautado em consultorias, né, muito pautado na experiência externa ainda com relação ao BIM nesse ano de 2016. E aí, a partir de 2018, a gente vai amadurecendo aos poucos o entendimento do que é o BIM e a gente começa a ter uma visão mais ampla, uma visão BIM para a empresa como um todo, né? O que a metodologia trazia de benefícios para o ambiente corporativo, mais do que para projetos ou áreas específicas, notadamente as áreas de projeto que foi por onde o BIM entrou na empresa. Foi também nesse ano que a gente fez um primeiro impulso de criação de uma comissão BIM para fazer essa discussão corporativa, iniciar uma discussão corporativa dentro da empresa. Em 2019, a gente tem algumas experiências mais práticas com a reforma do escritório do nosso departamento, que a gente chama de piloto de modelagem, que uma equipe interna da Sabesp, né, eu, inclusive, fazendo parte dessa equipe, modelamos essa reforma e utilizamos o modelo para fazer a contratação da obra. E foi a partir dessas experiências que a gente entendeu a necessidade, por um lado, de uma ampliação tecnológica da base de ativos da Sabesp, com relação mais especificamente ao ambiente colaborativo, a necessidade de ter ferramentas que proporcionassem um ambiente colaborativo, e também a necessidade de uma disseminação e capacitação na empresa como um todo. A gente começou essa disseminação internamente no departamento de superintendência, mas logo vimos que a necessidade de um entendimento do que era o BIM e do que esse novo paradigma traz para a engenharia de forma geral e para a Sabesp especificamente. Então, toda essa bagagem ao longo desses anos trouxe, a partir de 2020, né, primeiro, a destinação de uma equipe específica para fazer a discussão do BIM na empresa. Então, a criação, primeiro só comigo e depois agregando a Andréia Silvano, como eu coloquei anteriormente. E começou também em 2020 o desenho, né, a elaboração do que a gente hoje chama de programa BIM, né, inclusive com a logo ainda, criação de uma logo, enfim. Foi também nesse período que a gente coloca na rua um termo de referência, desenvolve e coloca, publica um edital para a contratação de uma consultoria de implementação BIM. A gente amplia as ações de disseminação e capacitação agora para a empresa como um todo, considerando basicamente todas as áreas da empresa, ainda uma disseminação bastante horizontal, vamos dizer assim, com fundamentos, uma capacitação introdutória de fundamentos do que é o BIM, para um entendimento de como nós, da empresa, como proprietário de ativos, a gente deve se inserir dentro desse novo processo, e amplia também o uso de ambiente colaborativo e de desenvolvimentos pontuais que começam a aparecer dentro da empresa, ou seja, áreas específicas, né, dentro da empresa começam a testar e experimentar o uso da metodologia em áreas distintas e a gente, a partir de um reconhecimento que já existe dentro da empresa, de uma área que estuda BIM, que conhece um pouco mais o BIM dentro da empresa, a gente começa a auxiliar esses desenvolvimentos que vêm sendo feitos pontualmente em áreas específicas da empresa.
Falando do programa especificamente, ele tem, a gente fez um primeiro esboço de objetivos que estão muito pautados nos decretos federais, né, da estratégia BIM. Então, pontuando marcos específicos aí de 3, 5 e 9 anos para uma melhoria na qualidade, com 3 anos na qualidade do projeto, com 5 anos na qualidade da construção e com 9 anos na qualidade da operação e manutenção. E isso sem esquecer das integrações, né? Então, integrações que desde o começo das discussões a gente percebeu serem essenciais, né? Tanto que se refere aos processos quanto à integração de sistemas. E aí, falando um pouquinho especificamente mais de sistemas, algumas integrações que a gente já mapeia desde o princípio como muito relevantes, que é a integração com o nosso ERP, no caso, um ERP da SAP, um sistema de empreendimentos e programas pautado no PMI e, por fim, a integração com o nosso sistema de informações geográficas no saneamento, o nosso GIS, que é o Signos, né? Então, a gente já mapeia desde o princípio, falando em qualquer um dos pontos, seja na qualidade de projetos, construção ou operação e manutenção, a necessidade de integração com esses sistemas e outros que, durante o caminho, a gente vai entendendo serem necessários. A gente fez também um exercício de propósito e visão de o que nós, enquanto programa, queremos dentro da empresa, né? Então, como propósito, auxiliar os atores da cadeia de negócios da Sabesp a alçar um novo empreender colaborativo. Acho que o colaborativo é bastante importante para a gente, e o empreender também, né? No sentido de empreendimento, no sentido de novos empreendimentos mesmo, utilizando a interoperabilidade de informações proporcionada pelo BIM, garantindo melhores resultados empresariais. Então, a gente tenta fazer uma costura de empreendimentos novos, a interoperabilidade de informações que vão nos levar até os ativos, que talvez seja a principal, o nosso principal foco, né, enquanto empresa proprietária, e garantir os resultados, né? Esse é um grande foco para a gente. Como visão, em 2025, o programa BIM, né, ser referência na inovação de métodos, de desenvolvimento de empreendimentos em cada uma das etapas do ciclo de vida dos empreendimentos, do projetar até o orçar e gerenciar, provocar uma nova cultura colaborativa dentro da empresa, então esse é um aspecto bastante importante também. Ser referência no conhecimento e atuação em BIM, em especial quanto à interoperabilidade das informações e as formas de contratação. Esse é um aspecto importante no entendimento da integração, né? Interoperabilidade muito no significado da integração entre as informações que são geradas nessas diferentes etapas do ciclo de vida do empreendimento. E, por fim, ser pioneiro quanto ao uso do BIM corporativo para o saneamento. Então, pensando para além da empresa, pensando também na necessidade de desenvolvimento do ecossistema. Como estrutura do programa, a gente tem um consórcio, vamos dizer assim, muito importante da nossa área, da TI, que vem encabeçando o programa, com áreas específicas do desenvolvimento de conhecimento. Então, nossa área de RH, o CH, que é a sigla da nossa área de RH corporativa.
Então, muito vinculada aos eventos de disseminação e a cursos, onde a gente tem o apoio da nossa universidade empresarial, e cursos em diferentes níveis do processo BIM. A gente também tem um vínculo bastante forte com a nossa área de inovação, que dentro da Sabesp também é responsável pelas normas internas, padrões de projeto e acervo técnico e cadastro. Então, aqui a gente tem uma parceria também bastante importante. E, por fim, e não tem como ser diferente, com a nossa área de tecnologia da informação, muito pautada no ferramental e na infraestrutura, informação e suporte à governança de dados e de sistemas. Essa estrutura ela está muito pautada também no apoio à comissão que foi criada, foi revista recentemente. Então, todas as ações que nós, ou parte das ações que nós temos conjuntamente com essas áreas, elas são referendadas ou são minimamente explicitadas para essa comissão, para que essa comissão possa dar o suporte necessário. Essa comissão é composta por várias áreas da empresa, pelas diferentes diretorias da empresa, então ela dá um respaldo para todo o trabalho que está sendo feito. Esse programa, então, a gente tem, como eu disse, né, a gente colocou um termo de referência, publicou um termo de referência para suportar o processo de implementação da Sabesp, que está diretamente envolvida com o programa, né? Então, a gente acredita que a constituição ou a assinatura desse contrato de consultoria vai dar um suporte muito necessário para a gente no sentido dessa implementação, apesar da gente estar já tendo algumas atividades, mas ele vai trazer para a gente um novo olhar e que obrigatoriamente vai fazer com que a gente revise todo esse trabalho que a gente fez em termos de objetivos, propósitos e tudo mais. E quais são os passos, né? Por que eu estou falando isso? Porque os passos primordiais desse contrato, ele traz como primeiro produto um diagnóstico de como o BIM está sendo desenvolvido, como as áreas estão desenvolvendo suas experiências em BIM. Então, fazer um levantamento do nível de maturidade, dos processos vigentes e da aderência das unidades da Sabesp com relação ao BIM. Então, esse contrato foi assinado há 2 semanas, então a gente tem a expectativa aí de, nas próximas semanas, dar a autorização de serviço para esse contrato. E em janeiro de 2022, a expectativa é ter esse primeiro diagnóstico, né? Como um segundo produto, um planejamento em abril de 2022, a gente ter as ações de planejamento já consolidadas, então, um planejamento tanto de longo prazo do programa como um todo, quanto o planejamento da implementação no curto prazo. Então, esse contrato, ele traz tanto a parte de diagnóstico e planejamento, como de execução. Então, a gente divide o planejamento no planejamento de longo prazo, no produto 2, e um planejamento de curto prazo, considerando um plano de ações para a execução do trabalho já no momento frequente. Então, esse plano de ação, ele considera ações de marketing e comunicação, o que a gente viu que é um tema super importante, né, dentro de um processo de implementação desse porte, e também nos eixos pessoas, processos, ferramentas e políticas que estão considerados dentro do termo de referência. O produto 4, então, que deriva da execução desse plano de ação que vai ser elaborado, a gente já tem mapeado alguns produtos, né? Então, obviamente vão aparecer outros, mas
a gente tem mapeado alguns produtos que a gente considera essenciais dentro dessa caminhada, que é um caderno de contratações, que vai subsidiar as contratações da empresa como um todo, o processo de orçamentação, padronizações barra bibliotecas, um ambiente de TI mais adequado e o processo de cadastramento de ativos, como eu disse anteriormente, um dos principais processos que a gente tem dentro da empresa. Como resultados esperados a longo prazo, a melhoria dos resultados da empresa, por óbvio, e também trazendo um pouco aqui de objetivo, ter referência na inovação, né, como eu coloquei também anteriormente, e no desenvolvimento de empreendimentos e referência no Estado e no saneamento com relação ao BIM. Apesar desse contrato estar sendo colocado, né, está sendo colocado em prática agora, acho que dá para observar a partir da minha fala que a gente não está parado nos últimos 2 anos, né? Então, a gente vem desenvolvendo algumas ações que estão integradas com essa estrutura que a gente montou para o contrato de consultoria. Então, primeiro a gente, falando de estratégia, a gente fez algumas definições com relação a propósito, a visão, a identidade, a logomarca. Então, esse foi um trabalho inicial vinculado à estratégia. Também a criação da comissão e o desenvolvimento de alguns subgrupos de trabalho, notadamente 3 subgrupos. O primeiro, numa discussão de repositório de sondagem de topografia dentro da empresa, que tangencia a discussão de GeoBIM e de integração de GIS com BIM, uma discussão sobre projetos piloto e uma discussão sobre solicitação de obras lineares em BIM, que foi um desenvolvimento já bastante interessante feito por uma das nossas áreas, a nossa área de empreendimentos da região metropolitana, que fez um trabalho bastante interessante. A gente tenta, nesse subgrupo 3, expandir o trabalho já feito para o ambiente corporativo e que a empresa como um todo possa usufruir dessa experiência. Em termos de comunicação, a gente vem desenvolvendo, a gente, na verdade, criou um evento, né, que vem acontecendo periodicamente com eventos temáticos, tentando fazer uma discussão a cada evento desse que a gente denomina de BIM ativo. A gente também tem algumas ações de benchmarking, tanto de recebimento de empresas quanto de execução e busca de novas referências externas e disseminação e divulgação interna a partir do Workplace, uma plataforma recente aqui na empresa. Falando de pessoas, a gente desenvolveu uma trilha de conhecimento mostrando quais as etapas. Eu vou detalhar um pouquinho mais esse trabalho aqui, com o desenvolvimento de um assessment para entender qual que é a maturidade do corpo interno da Sabesp e direcionamento dos conhecimentos específicos que a gente precisa ter dentro de cada processo, considerando o BIM como método, né? A gente também tem os cursos que a gente desenvolveu em parceria com a AB São Paulo, em que a gente fez esse curso de fundamentos, né, disponibilizou para os nossos colaboradores um curso de fundamentos com relação ao BIM. Falando de processos, a gente pauta todos esses trabalhos que a gente desenvolveu em todas as frentes do desenvolvimento de diretrizes que possam ser disseminadas para a empresa como um todo. Então, todas as experiências pontuais que estão acontecendo nas áreas específicas da empresa, a gente tem sempre o objetivo de criar diretrizes, documentos orientadores que possam ser para que a gente possa disseminar o conhecimento na empresa como um todo e não ficar restrito às áreas.
Vou falar um pouco mais especificamente também com relação à tecnologia, mas a gente tem uma ação vinculada à tecnologia, notadamente ao contrato com a Autodesk, e, por fim, a gente também faz esse serviço, meio que, entre aspas, de consultoria, trazendo o suporte à criação de diretrizes e especificações para a TR, junto com as áreas que têm interesse no desenvolvimento desses trabalhos, e uma implementação e uso de ambiente colaborativo nessas áreas que têm esses interesses. Como resultado, a gente já pode falar da disseminação e capacitação, um ganho de maturidade no entendimento dos papéis e responsabilidades das áreas dentro da empresa, um reconhecimento, e aí o reconhecimento interno da TI como área referência na discussão de BIM dentro da empresa, e a melhoria da qualidade das solicitações, muito junto com o trabalho de suporte que a gente está fazendo junto com as áreas. Enquanto desafios, a gente pode citar aqui a inserção do BIM, da digitalização da engenharia de forma geral, no ambiente estratégico da empresa. A gente precisa de uma mudança de cultura, esse tema ainda não chegou nos ambientes mais altos da empresa. Um aumento da maturidade sobre o BIM, então, ter uma visão do proprietário para a questão do BIM, a integração corporativa dos processos do sistema e a alavancagem do setor como um todo para além da Sabesp. Nos próximos passos desse trabalho, a gente tem a assinatura do contrato, né, a emissão da AS, da autorização de serviço, com os trabalhos de diagnóstico e planos de implementação, a aplicação de uma trilha de conhecimento que a gente planejou, que eu vou mostrar para vocês, e a ampliação do escopo de uso no ambiente colaborativo e a realização de um piloto, considerando um ciclo um pouco mais amplo de utilização do BIM nas diferentes fases de desenvolvimento do ciclo de vida de um empreendimento, notadamente da concepção até o comissionamento do empreendimento. Então, essa é uma visão geral do programa BIM na empresa, como que a gente vem pensando esse trabalho, esse programa de longo prazo, que a gente sabe que tem muito tempo, né? É um caminho longo a ser trilhado, para a gente fazer a integração desses do programa com a tecnologia, aproveitando também o fórum da Autodesk. Eu queria trazer um pouco da visão da tecnologia no contexto do programa e de como que a gente vem trabalhando a otimização do parque tecnológico da Sabesp, da Autodesk dentro da Sabesp. Então, nós temos, contextualizando um pouco esse cenário, a gente tem, ele começa a ser alterado a partir de um novo modelo de contrato que considera a EC Connection como o produto desse contrato, a alteração interna, né, da administração do contrato da área de TI para uma área de negócio, que no caso é a TI, a área que eu faço parte, e a integração dessa questão tecnológica com a trilha de conhecimento que a gente elaborou internamente e que mostra para a gente as demandas em termos de conhecimento dentro da empresa. Como objetivos, a gente tem a intenção de proporcionar uma visão integrada de tecnologia com o negócio, não só de tecnologia, como a gente tinha anteriormente, a adequação do uso de software às atividades do usuário. Muitas vezes a gente tem um uso inadequado, ou um software inadequado para o uso que o usuário tem, o colaborador tem. A otimizar a gestão corporativa de software de licenças, melhorar essa gestão e ampliar e flexibilizar o acesso a tecnologias emergentes. A gente sabe que cada vez mais novas tecnologias aparecem com uma velocidade muito grande, a gente precisa flexibilizar o acesso
dos nossos colaboradores a esses novos parques. E aí a gente tem uma integração a gente precisa de uma integração do conhecimento, que a gente precisa fomentar, entender e fomentar dentro da empresa, para vincular com as tecnologias que a gente tem. Então, a gente desenvolveu um assessment que traz para a gente um entendimento de como que está o nível de maturidade dos colaboradores com relação ao BIM, considerando algumas faixas de conhecimento, 4 faixas de conhecimento, né, introdutório, básico, intermediário e avançado, e considerando 4 perfis também dentro do processo BIM. Então, um modelador, coordenador, especialista e um gerente. Então, a partir desse conhecimento que a gente tem, né, do universo de perfis de maturidade dentro da empresa, a gente consegue fazer um encaixe da tecnologia para esse universo. Então, em paralelo ao assessment que está sendo desenvolvido, a gente também fez um trabalho de diagnóstico do nosso parque tecnológico. Então, a gente fez esse diagnóstico, identificou um universo de 1.500 usuários dentro da empresa nos últimos 12 meses, considerando aí os modelos de licença, tanto perpétuos quanto de subscrição, que advém desse novo contrato que aconteceu esse ano. Né? Então, a gente tem um parque de licenças perpétuas com os pacotes de infraestrutura Design Suite e uma quantidade de licenças considerando a EC Collection e BIM 360 como ambiente colaborativo, tanto Docs quanto do Model Build também. Dentro desse diagnóstico, a gente conseguiu identificar, né, fazer um paralelo de novo com o assessment, um perfil de usuários, quais são os usos para cada um dos usuários com relação aos softwares que eles usam. Então, elaboração e edição de desenhos, elaboração e edição de modelos e visualização, né, visualização de desenhos e modelos e verificação de projetos. Então, a gente tenta, com esses 3 perfis aqui, encaixar qual o principal uso desses colaboradores para as ferramentas. Os critérios de seleção, né, para esse diagnóstico, eles foram 4 critérios específicos. Um de uso nos últimos 12 meses, para o tempo de uso das ferramentas, o tempo de uso das ferramentas, o tipo de uso das ferramentas e a resposta à pesquisa. Então, daqueles 1.500, a gente teve 47% do total respondendo. Voltando um pouquinho aqui ainda, então a gente vê que o uso da Sabesp ainda está muito focado em desenho, né? A intenção é que a gente comece com esse trabalho do programa a migrar para uma metodologia mais aderente ao BIM, né? Então, considerando o modelo, considerando novas tecnologias emergentes aí, vinculadas à digitalização dos processos de engenharia. Então, a gente tem esse cenário aqui, né, muito vinculado ainda, 47% ainda usando, e aqui quando a gente fala de design emprego, a gente está falando basicamente de uso de CAD, então a gente vê que a maioria dos usuários está ainda muito vinculado em CAD, e a gente tenta trazer a migração de alguns usuários que começam a testar novas visões vinculadas ao BIM, a gente disponibiliza para esses usuários
ferramentas que possibilitam o avanço dele dentro do cenário de novas de um novo processo. Então, vários desses quase 50% aqui, ou mais de 50%, considerando de BIM 360 e Collection, eram usuários que estavam no AutoCAD também, e que a gente começa a disponibilizar uma ferramenta a partir de usos que eles mencionaram na nossa pesquisa. A gente tem um universo grande de não respondentes, ou que tem um uso pouco significativo das ferramentas e que não tiveram, portanto, uma atribuição de licenças, isso também traz para a gente uma redução de custo, né? Então, a gente começa a ter uma melhoria da gestão, como eu pontuei anteriormente. E indo para a minha parte final da apresentação, a gente também, dentro dessa pesquisa do diagnóstico, a gente identifica quais usuários têm ações dentro do canteiro de obras, né? Então, a gente vê que tem um percentual bastante importante de uso de processos vinculados à obra, o que traz para a gente a importância de ampliação do ambiente colaborativo para além da parte de projeto, vinculando também a parte de obra com o nosso objetivo. Então, chegando à parte final da minha apresentação, quais são os resultados esperados que a gente tem com essa visão da tecnologia dentro do programa? Então, como eu disse, uma redução de custos a partir de uma gestão mais adequada, o aumento da qualidade do entendimento dos colaboradores nos processos e nas tecnologias emergentes. Então, a gente traz uma possibilidade de uso de novas ferramentas e de conhecimento para esses colaboradores, uma melhoria da qualidade dos produtos de engenharia como decorrência do aumento da qualidade do entendimento dos colaboradores, a identificação de potenciais pontos de alavancagem para a metodologia BIM. Então, a gente melhora, né, a gente identifica oportunidades de melhoria com relação à metodologia de trabalho, saindo de uma metodologia tradicional para metodologias digitais, e, como consequência disso, a melhoria dos processos de trabalho. Então, esse é um panorama geral do que eu gostaria de trazer para vocês com relação ao programa BIM, de como que as tecnologias vêm auxiliando dentro desse programa. Queria agradecer ao Autodesk e à Pars por esse espaço de apresentação e dizer que eu estou disponível para o contato dos participantes. Estou aberto aqui. Muito obrigado, gente. É isso.